Bem-vindos a mais um Segundou com o CEO. Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber aqui comigo Olavo Correia, presidente da AstraZeneca Brasil, para mais um papo que vai ser super legal e falar sobre saúde mental, sobre práticas de gestão. A gente fala muito, Olavo, que o Segundou com o CEO veio um pouco da brincadeira do sextou, né? Sim. Então as pessoas usam bastante, né, em redes sociais, no próprio escritório, né, a brincadeira do sextou. E a gente fala que, tem que usar o Segundou tanto quanto usou o sextou. Exatamente. Né? Eu acredito que felicidade é todo dia, e não é só, né, de sexta à tarde até domingo. Então, esse é muito do DNA da FESE, que a gente gosta de provocar as empresas a trabalharem isso. Então, de novo, obrigado aí pela tua presença, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês Numa hoje. segunda-feira logo cedo, né? Numa segunda-feira logo de manhã para começar muito bem a semana. Isso aí. Então, enfim, queria que você se apresentasse um pouco, né, contasse para a gente quem é o Olavo. Estou curioso para saber como é que um analista financeiro do Citibank vira CEO de Pharma. Exatamente, né? Exatamente. Então, conta um pouco, quem é você? Sou Olavo Correia, eu tenho 43 anos, sou pai da Fernanda, tenho uma filha a qual sou apaixonado, aí, que tem 10 anos de idade, é o meu grande hobby, a gente pode falar um pouco mais sobre isso também. E que muda a nossa vida, né? Muda a nossa vida todos os dias, não só da forma como a gente aprende, mas como a gente dá valor às pequenas coisas do dia a dia também. Sou formado em tecnologia e depois fiz MBA de gestão empresarial pela FGV em administração. E trabalho aí já há muito tempo, Gui. Acho que eu comecei a trabalhar aí com 14, 15 anos de idade, eram outros tempos, né? Há 30 anos atrás. Falou isso nos bastidores, né? Exatamente, as coisas mudaram bastante aí ao longo desses anos. E eu iniciei minha carreira na área de tecnologia, depois, pela área de tecnologia, te dá uma bagagem muito boa com números, acabei indo para analista financeiro de bancos como Citibank e Bank Boston. E a indústria farmacêutica abriu as portas para mim há mais ou menos uns 20, 21 anos atrás. Então, tenho 20, 21 anos de experiência na indústria farmacêutica, ao qual boa parte deles dentro da AstraZeneca. Tive a oportunidade de ingressar na AstraZeneca como analista de inteligência de mercado e 17 anos depois, hoje estou aqui na posição de presidente da AstraZeneca Brasil. Então, tem uma grande jornada aí. Legal. E você teve duas passagens pela Astra, né? Eu tive duas passagens pela Astra. Eu fiquei na AstraZeneca de 2017 até 2019. Saí em 2019 e fui para a Novartis e voltei no começo de 2020 para a AstraZeneca novamente. Muito legal. O que te fez ficar bastante tempo, ou te faz, né, ficar bastante tempo numa AstraZeneca? Tem conexão com o propósito? Quão você se sente conectado com isso? E o que né, propósito e modelo de gestão é importante para ter profissionais com uma carreira mais longeva? Tem duas coisas que me fazem ficar muito tempo na AstraZeneca. Primeiro é o senso de propósito, vou falar um pouco mais dele para conectar até para mim, o quanto é importante você conectar o propósito com a felicidade do que você faz, mas muito relacionado a valores. Eu acredito muito que nós temos que trabalhar numa empresa onde nós vemos que os valores da empresa estão muito alinhados com os seus valores. Porque quando você consegue ter esse alinhamento, você tem um senso de propósito muito claro. Falar do Segundou, para mim levantar todas as segunda-feiras e saber que eu vou fazer algo que tem um senso de propósito muito claro para mim, é algo que realmente me dá uma motivação, uma felicidade muito grande. E não tem nada melhor do que você trabalhar feliz, você sabe disso, né, Gui? Então, nada melhor do que você acordar segunda-feira feliz e ir trabalhar disposto para fazer o melhor que você pode fazer. A felicidade traz isso para você. E eu acredito que só é possível isso quando você identifica um senso de propósito muito claro. E na AstraZeneca nós temos esse objetivo muito claro. Assim. Nós sabemos onde queremos chegar. Nós que trabalhamos no mercado de saúde, nós temos o privilégio imenso de poder atuar em algo que transforma a vida das pessoas. Sim. Literalmente. Todos os cargos da companhia, independente de qual cargo, que a gente fala, pode ser do analista, de um gerente, do time de campo ou até mesmo do presidente. As nossas decisões mudam e impactam positivamente a vida das pessoas. Trabalhar no mercado de saúde, ele é um privilégio. Então, ter o privilégio de trabalhar no mercado de saúde, numa empresa que os valores são tão alinhados com os meus propósitos, não tem como acordar toda segunda-feira sem um sorriso no rosto e sem disposição para fazer o melhor muito palpável, possível. Né? Você consegue ver isso, né? A gente estava falando um pouco aqui nos bastidores da época de Covid, né? Exato. Vocês foram primordiais para conseguir dar vazão, né? As vacinas, enfim, o quanto que isso impactou, obviamente, a vida do mundo, né? E nós temos orgulho disso, Gui. Tem uma parte da nossa história, porque a AstraZeneca ela é focada em 3 grandes pilares. Nós somos focados em doenças oncológicas, oncologia, doenças raras e o que nós falamos de biofarma. Doenças cardiovascular, renal, metabolismo do trato respiratório. Vacina nunca foi o core business da AstraZeneca.
Mas no momento da pandemia, a AstraZeneca sempre teve muito próximo a centros de pesquisa, desenvolvimento e universidades. Nós tínhamos como apoiar no momento da Covid com o desenvolvimento, pesquisa e disponibilização da vacina do Covid-19. E a AstraZeneca fez isso com um senso de propósito muito claro, que era: o nosso business não é vacina, mas nós vamos ajudar o mundo para, vamos dizer, para que o mundo volte a ser um mundo normal e a gente possa continuar fazendo no que a gente é bom. Quer dizer, então, vocês pegaram as competências que vocês tinham e falaram, pô, apesar de não ser expert, vamos ajudar. Exatamente. Nós atuamos no momento da Covid com a vacina do Covid-19, fizemos a transferência de tecnologia no Brasil para um parceiro, disponibilizamos a tecnologia para o Brasil, e hoje a AstraZeneca não atua mais nesse mercado, porque já tem outros players que fazem isso tão bom quanto, ou até mesmo melhor. Então, ver esse exemplo na prática do quanto a gente atuou no momento que a humanidade precisava cada vez mais do nosso apoio com senso de propósito, é algo que vai muito em direção do que a gente está falando agora de senso de propósito. Sabe? Muito legal. E no dia a dia, Olavo, o que obviamente você na posição, né, de número 1 Brasil, a conexão de propósito, valores, tomadas de decisão é o teu dia a dia, mas para o time de baixo, né, diretores, gerentes, até, né, a operação, quais são os rituais ou práticas do dia a dia que vocês trazem isso para eles também acordarem na segunda-feira com essa mesma energia e alegria que você acorda? Bom, toda empresa de jargão é feita de pessoas, né? Não tem como. Se a AstraZeneca consegue ter os excelentes resultados que a gente tem hoje, ao longo da jornada aí dos últimos 4, 5 anos, é formado pelos melhores profissionais que a gente tem. Isso, de fato, você só consegue fazer com uma cultura muito clara e cuidando muito bem dos colaboradores que vocês têm. Então, hoje, a gente tem um propósito que é: na AstraZeneca você pode. O que isso significa? Na AstraZeneca você pode transformar a vida de pessoas, você pode transformar e impactar positivamente a sociedade e o planeta? Pode. Mas na AstraZeneca você pode ser o melhor que você pode ser. Na AstraZeneca você pode ser exatamente quem você é. Na AstraZeneca você pode se desenvolver e ter, de fato, um plano de desenvolvimento com oportunidade dentro da empresa. Quando nós conseguimos fazer pela nossa população dentro da AstraZeneca, com os nossos funcionários, com o mesmo propósito que a gente quer fazer pelos pacientes, que é transformar a vida deles, a coisa flui e flui muito bem. Vou te trazer alguns exemplos na prática, tá, Gui? Que são alguns temas que a gente está atuando e é importante como o exemplo arrasta, porque o que a gente faz como companhia, a gente vê colaboradores fazendo na prática e até mesmo na vida pessoal deles. Um dos temas que a gente tem atuado muito na AstraZeneca é o tema de sustentabilidade como ecossistema. Então, em 2023, há 2 anos atrás, como nós temos o objetivo de ser carbono zero até 2030, nós começamos a implementar algumas práticas. Exemplo, hoje o nosso site em Cotia, nós temos o site de Cotia, o escritório no Morumbi, mas o nosso site de Cotia ele é praticamente sustentável. Então, nós temos placa solar, energia sustentável dentro da empresa. Os carros da companhia são movidos a etanol, poluem menos. Diminuímos o número de viagem. E, perdão, em 2023, fizemos um projeto super legal aqui em São Paulo, que é o AZ Forest. Nós investimos 350 milhões de reais no replantio de árvores no Pontal do Paranapanema. Dado 12 milhões de árvores, são 39 parques de Ibirapuera. Quando a gente começa a fazer projetos como esse, conectar com o nosso propósito de futuro, a gente vê como os colaboradores se engajam e a gente começa a ver ações de sustentabilidade dos colaboradores fazendo, que nem é por um pedido da empresa. Então hoje eu vejo, por exemplo, gerente de produto da AstraZeneca fazendo projeto de sustentabilidade em congresso. Esses exemplos arrastam. Então isso você acaba cuidando mais das pessoas. E um outro exemplo muito ligado a pessoas, Gui, está relacionado à inclusão e diversidade. Hoje essa é uma agenda extremamente positiva e intencional que a gente tem da AstraZeneca. Isso faz com que os colaboradores possam ser eles mesmos. Na AstraZeneca você pode ser você mesmo. Então tem temas que nós temos endereçado que está sendo super efetivo. Vou trazer dados aqui de algumas coisas que nós temos feito, Gui. Em questão de igualdade de gênero. Hoje 56% da força de trabalho da AstraZeneca são de mulheres, são femininas. Quando você olha o quadro de colaboradores como um completo. Todo. Quando eu olho de cargos sêniores, liderança sênior da companhia, é 54%. A maior parte da liderança hoje da AstraZeneca é uma liderança feminina. E não é só a quantidade, mas também como a gente bonifica e paga. A gente sabe que no Brasil, infelizmente, ainda tem uma desigualdade de salários entre homens e mulheres. A gente vê pesquisa que muitas vezes os homens ganham mais do que as mulheres. As mulheres ganham 80% do que os homens ganham. Na AstraZeneca isso é muito bem equiparado. E só foi possível com uma agenda de longo prazo. Então nós estamos nessa agenda faz muito tempo.
E nós queremos direcionar essa agenda para outros temas. Então, por exemplo, o tema racial. Hoje, população preta e pardo na AstraZeneca representa só 24%. Está melhor do que muitas outras companhias farmacêuticas, a gente consegue identificar isso, mas tem um caminho muito grande para a gente atingir a demografia do Brasil. A demografia do Brasil é mais do que 50% pretos ou pardos. Então, nós estamos intencionalmente trabalhando nessa agenda para mover e chegar até lá. PCD. Quando a gente fala de PCD, a gente sabe que tem uma lei hoje que basicamente fala de 5%. A gente quer estar acima de 7,5% do PCD. Quando a gente trata o tema de diversidade e inclusão por convicção e não por obrigação, isso não por cota, não por lei, né? Não por multa, né? Exatamente. Isso faz com que as pessoas se engajem cada vez mais e trabalhem felizes. Então, eu posso dizer que hoje, não só por um fator externo, nós vemos a AstraZeneca há 21 anos consecutivos na Great Place to Work, o que é um orgulho muito grande para a gente. Mas não só isso, quando a gente vê a pesquisa de clima interno, vê que todos os pilares e todas as perguntas, a gente atinge mais de 90% de satisfação em todos eles, significa que os colaboradores da AstraZeneca realmente estão felizes. Muito Pessoas bom. felizes dão melhor resultado, melhor performance e faz com que a AstraZeneca possa chegar onde a gente está hoje. É um ciclo positivo, né? É um ciclo muito positivo. Algo de futuro aí que você já possa contar para a gente que vai ser implementado ou projetos que você está trabalhando para contribuir, continuar colaborando com a felicidade aí no trabalho? Tenho bastante. Assim, em relação à felicidade, vou trazer um exemplo relacionado ao objetivo da empresa e falar o quanto isso caminha com a felicidade da companhia também. Como empresa, nós temos um objetivo claro até 2030, globalmente, de faturar 80 bilhões de dólares. Para dar uma dimensão onde a AstraZeneca está hoje, a gente figura ali em mais ou menos 50 bilhões de dólares de faturamento global hoje. Então, chegar a mais ou menos 80 bi. Quando nós olhamos uma jornada de uma empresa que quer chegar até 80 bi, isso é possível através de uma forma, através de pessoas. Você ter as pessoas certas na posição certa. Então, Gui, consegue imaginar quanta oportunidade a gente vai ter na AstraZeneca para quem está dentro da empresa e para quem quer se juntar à companhia numa empresa que vai crescer nessa velocidade? Sem dúvida. Vou dar um exemplo de onde nós estávamos no passado para mostrar que isso é possível. Em 2020, quando nós olhamos o ranking de indústria farmacêutica, existe uma companhia que chama IQVIA, para quem não é da indústria farmacêutica, sei que nem todo público aqui é da indústria farmacêutica, que valoriza um pouco a demanda das companhias e gera um ranking. Em 2020, nós estávamos na posição 14º. Hoje, nós figuramos ali na 3ª posição. Saímos de 14º em 2020 para a 3ª posição de faturamento no Brasil, quando a gente fala de 2025. Então, é uma jornada grande. Nesse período, a quantidade de movimentações, promoções internas que a gente teve foi brutal. Foi brutal. A semana passada eu tive a oportunidade de fazer nosso comitê de pessoas. A gente faz nosso comitê de pessoas para justamente discutir para onde a gente pode chegar. E só nesse começo de ano, só nesse primeiro semestre, nós promovemos ou movimentamos 150 pessoas dentro da companhia. É uma quantidade muito grande. Então, ter até 2030 o faturamento que a gente precisa, o objetivo, a gente precisa ter cada vez mais as pessoas felizes. Então, avançar cada vez mais na agenda de diversidade e inclusão é extremamente importante para a gente. Ter um plano e uma liderança mais forte é extremamente importante para a gente, em planos de desenvolvimento muito claros. E também aproveitando para trazer novos talentos para a empresa. A gente fala muito de geração e como é importante a gente ter diversidade até na geração, né? A gente estava conversando aqui um 4 ou 5, antes. né? Às vezes 4, 5 gerações se encontrando aí no meio de trabalho. Exatamente. E a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação aqui até de inteligência artificial, etc. E a gente sabe que a geração mais nova tem uma facilidade muito maior em relação a isso do que a gente, né? A média de idade hoje da AstraZeneca são 43 anos, então ainda é uma geração relativamente nova. Mas recentemente também nós lançamos um programa que é de Jovem Talentos, onde nós trouxemos para a companhia quase 50 talentos, dentre jovens aprendizes e também pessoas que estão na universidade até 24 anos, muito focado no tema racial, porque é um tema que a gente realmente quer endereçar. E através da entrada desses colaboradores também, a gente pode não só desenvolver profissionais para o futuro da AstraZeneca, mas também aprender muito com essa nova geração que está chegando. Então, olhar cada vez mais política de diversidade e inclusão, bem-estar do colaborador, recompensa em relação ao esforço, meritocracia, isso realmente está no nosso plano para que a gente possa trazer mais felicidade aí para a companhia. Muito legal. E que é essa questão de geração, né? Eu falo que muita gente fala de conflito, né? Eu falo, não, é um encontro, não pode ser um conflito, né? Porque
já parece que um vai brigar com o outro, né? Que o mais novo não respeita o mais velho, o mais velho acha que o mais novo não quer trabalhar, Exatamente. Enfim. Então, acho que tem uma fumaça aqui que a gente precisa ajudar a resolver, de que cada um na sua, né? Ou cada um com os seus talentos ou com as suas características. E de colaboração. E de colaboração, exato. Colaboração. A gente fala muito de um tema que é, se a gente realmente quer fazer o melhor para a população, a gente precisa ter dentro das companhias a representatividade da demografia da população brasileira. Então, exemplo, não adianta a gente falar, no Brasil hoje 20% da população é acima de 50 anos. Se você tem uma empresa que você não contrata acima de 50 anos, como é que você está tomando decisões também, o lugar de fala dessas pessoas dentro da mesa para você beneficiar essa população? Ao contrário, população mais jovem. O Brasil é um país extremamente jovem. Se a gente realmente quer impactar os jovens, não adianta eu tomar decisão numa mesa onde só tem pessoas da minha idade e 43 anos de idade. A cabeça é outra também, a gente não vai conseguir chegar. Então essa representatividade é super importante. Boa. E Olavo, vamos lá, papel de presidente, né? Tem aquela mística de que não tem tempo para nada, só trabalha, né? E tá sempre nervoso, tá sempre atrasado para os compromissos, enfim. Como que você se equilibra, como é que você se reconecta com você mesmo, recarrega suas energias para poder, né, fazer o trabalho que você precisa fazer? Sim. A agenda do cargo, a gente sabe que realmente é uma agenda um pouco mais puxada, né? Então realmente tem muitos compromissos. Mas sendo muito sincero, e não é poético que eu vou falar, mas eu não vejo esse peso na posição. E eu vou te falar o porquê. Hoje, a minha vida e o meu trabalho é tão integrado pelo senso de propósito que eu não percebo os momentos que eu estou trabalhando. Eu não tenho aquela dor, muitas vezes, de você ter que, em algum momento nas férias, parar para responder alguma coisa ou parar para falar com alguém sobre alguma coisa do trabalho, até porque o mundo não para quando a gente sai de férias. Justamente porque eu não tenho essa dor. Porque para mim tem um senso de propósito tão grande e meu work-life balance, ele é tão conectado entre trabalho e minha vida pessoal que realmente eu não sinto esse peso. Mas tem algumas coisas que certamente me ajudam. Então, eu tento ser um cara que eu tento me exercitar quase todos os dias, então eu vou para academia. Eu acho que é importante a gente ter um momento sem tela na nossa frente. Eu acho que a academia é um dos momentos que eu tenho sem tela na minha frente. E uma outra coisa que faz me conectar muito comigo mesmo, como eu estava falando, é minha filha. Eu tenho uma filha de 10 anos, para mim é meu hobby estar com ela, então eu adoro viajar, passar tempo com ela, fazer o que for com ela. E eu acredito, Gui, que criança tem uma capacidade de te trazer para o presente incrível. Incrível. A criança não está preocupada no futuro como a gente está hoje. Eu vejo minha filha brincando e quando você se permite entrar naquele mundo, ela está preocupada em encaixar aquela peça de Lego. É isso que ela está preocupada. Esse é o grande desafio dela naquele momento. Exatamente. Então você conseguir entrar nesse mundo e vivenciar isso, eu sou suspeito para falar. Acho que cada um tem que achar os seus momentos de reconexão, mas o meu certamente é poder estar com a minha filha, poder me divertir com ela, poder conversar com ela, entrar no mundo dela. E não só por desconexão, mas por aprendizado. Como é difícil explicar para uma criança, às vezes, o que a gente faz de uma forma simples e ela entender. Então, até isso ajuda a gente, né, na habilidade de comunicação, né? Você sabe que eu tenho essa história, o pessoal da FES aqui já conhece, vou te contar rápido. Eu tive filho muito cedo, tive filho com 26. E minha esposa, na época que meus filhos eram pequenos, era gerente de produto de Danoninho, na Danone. Então, para eles era... Minha mãe faz o Danoninho, né? Exato, então, exatamente. Aí meu filho mais velho me pergunta, pai, o que a FESA faz? Como é que você explica para uma criança? Ele tinha uns 4 anos. O que é um headhunter? É muito difícil. Exatamente. E aí eu me peguei, foi um desafio, né? Eu falei, puta, como é que eu explico para ele? Aí eu, né, na hora Henrique, a mamãe não tá lá fazendo Danoninho? Tá vendendo mais, tá fazendo uma campanha na época com um personagem lá de um desenho, enfim, que ele adorava. Começou a vender mais Danoninho, as mães estão comprando mais Danoninho para as crianças, tá? A mamãe vai ficar com muito trabalho. Então, o papai ajuda a Danone a encontrar alguém para trabalhar com a mamãe, porque senão, né, ela vai ter que trabalhar muito, ficar até tarde. Né? E aí todo mundo fica feliz, né? A mamãe que tem uma ajudante lá para trabalhar, eu por ter ajudado, tá? E ele ficou com uma cara de... E eu falei, né? E eu falei muito de felicidade. Eu falei, aí fica todo mundo feliz. Falei de dinheiro, falei, eu ganho para fazer isso. Tá? Nunca escondi essa parte racional do trabalho. Tá? Sim. Aí passaram uns 2, 3 meses. Ele voltou da casa de um amiguinho, tinha ido jantar lá na casa do amigo, depois da escola, enfim. Aí eu não conheci o pai do garoto. Aí eu desci, né, para pegá-lo no térreo ali, do prédio.
E aí, papo vai, papo vem, aquelas coisas, né? Ah, comeu direitinho, se comportou, né? Ah, nossa, pô, ele tem um papo legal, né? Aí o cara vira para mim e falou assim, Carlos, o que você faz? Aí eu já era sócio aqui da FESA, eu falei, eu sou sócio da FESA, uma consultoria de recrutamento. Ele, eu conheço a FESA e tal. Não, porque no jantar ele comentou que a mãe que fazia o Danoninho, né? E aí eu perguntei o que teu pai faz, ele falou, tio, não sei muito bem o que meu pai faz, eu só sei que ele deixa as pessoas felizes. Então assim, na hora eu fiquei até emocionado, falei, pô, ele pegou a essência do Exatamente. negócio. Né? Então assim, se você se colocar na posição, né, que qualquer trabalho, seja aqui na FESA, seja na Asta, seja na Danone, qualquer outra empresa, a função do líder, de fato, é deixar as pessoas felizes. Exato. E não confundir com, entre aspas, né, com moleza. Não Exatamente, é isso, diferente. Né? Então acho que tem também essa discussão, né, do ser feliz no trabalho é não pegar pesado, não ter meta, não ter... Não, tem um equilíbrio aqui das coisas. Muito forte. Que é super difícil você conseguir conciliar e descobrir nas pessoas o que motiva, o que traz a felicidade para cada um. Essa é a grande arte, acho que, da nossa função, né? Eu acredito muito em temas relacionados a... Eu acho que a nossa performance diz muita coisa, né? Eu acho que a partir do momento quando a gente tem uma boa performance, o colaborador tem boa performance, você já começa a poder discutir outras coisas para não cair nesse ponto que você fala, por exemplo, da moleza em si, né? Felicidade não necessariamente significa trabalhar menos. Felicidade significa você trabalhar melhor, você se sentir valorizado, você conseguir ter o seu senso de propósito, conseguir estar conectado com os valores da companhia. Eu vejo muita felicidade sobre isso, né? Eu sou um cara extremamente feliz. E eu trabalho muito. Uma coisa, para mim, não está diretamente ligada à outra. Então, quando a gente consegue encontrar isso dentro da empresa que a gente trabalha e você se sente valorizado, acho que é algo incrível. Eu vou dar um exemplo que serve para mim, que sempre serviu para mim na minha trajetória de carreira, e até o Miguel, que está aí com a gente hoje, acompanhou bastante isso. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que ela sempre olhou para duas coisas que foram extremamente importantes para mim. Potencial e performance. Muito mais do que prontidão. Se a AstraZeneca não olhasse para potencial e performance mais do que prontidão, talvez eu não teria na posição que eu estou hoje. Então, o que eu quero dizer com isso eu tive diversos cargos ao longo da minha jornada dentro da companhia que eu não tinha uma experiência prévia. Então, minha primeira experiência, por exemplo, nós temos um time de campo, que é o time de força de vendas, que faz a visitação para a classe médica para levar informações novas dos nossos medicamentos. Isso é o que a Força de Vendas faz. Eu nunca fui um representante e nunca fui um gerente distrital. A primeira oportunidade que eu tive foi como gerente regional para liderar mais de 100 pessoas. Eu nunca fui gerente de produto. A primeira vez que eu fui gerente de produto já foi para lançar um produto. Eu nunca vendi nada dentro da AstraZeneca. A minha primeira posição comercial foi como diretor comercial. Fui diretor de BD e diretor de outras unidades de negócio sem ter uma experiência prévia. E estou no cargo de presidente do Brasil sem antes ter tido uma experiência num país menor. O que significa isso? Nós olhamos muito mais potencial e performance, porque se eu não tivesse entregado em qualquer uma dessas posições eu não teria chego, do que de fato o tema de prontidão. E a gente tem essa cultura muito clara hoje dentro da empresa. Nós não vamos olhar para a prontidão da pessoa, mas sim para onde ela pode chegar. E isso faz com que as pessoas tenham cada vez mais oportunidade dentro da empresa. Então, isso para mim também traz um senso de felicidade. Acho que não tem nada melhor do que um profissional realmente se sentir reconhecido dentro da empresa. Quando você senta com alguém e ele sabe que ele é reconhecido dentro da empresa, e o reconhecimento não são só através de palavras, acho que é através de atitude, através de como a gente engaja as pessoas no desenvolvimento delas, o quanto a gente dá a oportunidade delas aprenderem coisas novas, o como a gente faz recompensa através de esforço, porque claro, todo mundo quer ser recompensado, como você mesmo falou quando estava conversando com seus filhos do tema financeiro, do que é importante. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue transformar, acho que, a vida das pessoas positivamente de novo. Pessoa feliz não é quem vai trabalhar menos. Eu acho que todo mundo da AstraZeneca trabalha demais, mas o nosso nível de felicidade ali, eu acho que também está bem elevado. Que bom. Muito bom. E Olavo, para fechar aqui, o que você dá de dica para a turma que está assistindo de livro, série, filme, qualquer coisa que você tenha consumido aí de conteúdo que você acha que te ajudou a se equilibrar, a ser mais feliz no trabalho, a se questionar, né? Porque tem isso também, muitas vezes você se questiona, putz, será que vou ser feliz aqui mesmo, né? Vou mudar de carreira, vou mudar de área.
Alguma dica aí que você possa dar para tudo? Bom, eu tenho um livro de cabeceira. Esse livro eu recomendo, ele me ajudou bastante. Ele chama Sink, Float or Swim, ou basicamente Naufrague, Boie ou Nade. Basicamente o conceito do livro, ele tem alguns conceitos. O primeiro deles é o quanto é importante você estar bem com você mesmo, você se respeitar no sentido de hoje talvez não esteja num bom dia de tomar decisão. E a gente como líder às vezes quer tomar decisão o tempo todo. Quando você não está bem, você acaba tomando às vezes não as decisões mais difíceis possíveis. Mas muito mais que isso, ele traz para mim um senso de protagonismo muito importante, que é o que acontece na nossa vida, em 99% das vezes, é totalmente responsabilidade nossa. E a partir do momento que você identifica isso, você tem algumas opções, que é, se você for jogado no mar, você tem a opção de naufragar, de ficar boiando ou de sair nadando para buscar uma solução. Então, a opção ela é totalmente nossa. Até mesmo quando a gente naufraga, basicamente é por uma decisão nossa. Não tomar uma decisão também é uma decisão. Então, eu recomendo muito esse livro porque ele ajudou bastante para mim aí ao longo da minha trajetória, com vários conceitos, e sendo muito sincero, é um livro de cabeceira que eu tenho até hoje, uso muito nas minhas apresentações. Muito bom. Ele tem um tema muito forte que é alta performance sustentada não acontece por acaso, ele acontece por escolha, e isso funciona para mim na minha vida profissional, na minha vida pessoal. Nossa, agora séries, eu vou te falar que se eu for falar de séries aqui, eu uso séries e filmes para me desconectar e basicamente é tudo série e filme de criança, tá? Porque é onde realmente... Tá nessa fase. Eu tô Mas nessa você sabe fase. Que tem vários ensinamentos Tem também, muitos né? ensinamentos, muitos ensinamentos, sim, e aí até um lado pessoal, e quem me conhece mais próximo sabe, eu sou um cara chorão pra caramba, então assisto as séries e choro. Somos dois. E, nossa, já aconteceu de eu estar Eu chorei no Toy Story 3 no final. Exatamente. Chorei que nem criança, eu e minha esposa no cinema. Os meninos não entendiam nada, né? Que meus pais estão chorando. É isso. Que é aquela questão, né? Dos filhos saírem de casa, ir pra faculdade. E a gente ficava imaginando, caramba, quando chegar essa fase e tal. Bate pra gente um jeito diferente que eles ainda não entendem. Minha filha tá com 10 anos, às vezes a gente vai no cinema pra assistir algum filme. E algum filme bobo, sei lá, Moana, Moana 2. E aí tem uma coisa que bate ali diferente, aí minha filha tá na fase que ela começa a ter vergonha. Pai, para de chorar que vai acender a luz. Pai, para de chorar. Então eu uso muito isso pra mim, filme, série. Acho que o que é importante é a gente se reconectar e desligar um pouco também é extremamente importante. Isso aí. Boa. Lavô, super obrigado. Foi um prazer. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Parabéns aí pelo trabalho e sucesso para vocês lá. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Valeu.